Olá, bom dia. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estava conversando com um colega e ele me disse o seguinte, que tem muita dificuldade em fazer certas perguntas em juízo, né? É uma pessoa assim bastante fechada, bem acatada e tem dificuldades em se comunicar, mas está aí na advocacia. Então veja bem, este é o vídeo que eu julgo, embora eu não possa me esticar muito, mas este é um vídeo que eu julgo que é um dos vídeos mais importantes que existe. Por quê? Porque diz respeito às perguntas que o advogado pode fazer e deve fazer na audiência de instrução, debate e julgamento. Essa é a audiência, é o único momento que o advogado tem para fazer as perguntas. Depois desse momento não vai ter mais oportunidade de se fazer perguntas. E nós não podemos esquecer que é durante a instrução que realmente se constitui, que se forma as provas. E são as provas que vão levar à absolvição, à condenação, à desclassificação. Então, veja bem, as perguntas, o vídeo é muito importante, mas as perguntas são importantes. Ou melhor, eu vou um pouquinho mais a fundo ainda. Não é exatamente a pergunta que é importante. O mais importante é a resposta que vai sair da testemunha, do acusado, da vítima. É com base nas respostas que o MP vai formar a sua fundamentação de pedido condenatório. É com base nas respostas que o juízo vai formar a sua convicção de uma absolvição, de uma condenação ou de uma desclassificação. Então veja que este vídeo ele é muito importante. Já deixo uma dica para os colegas. Não vá para uma audiência sem nada nas mãos. Mesmo que você tenha uma folha em branco, ninguém precisa saber que a sua folha está em branco. Não vá para a audiência sem nada nas mãos. E de preferência, vá para uma audiência com uma infinidade de perguntas, com diversos tipos de perguntas montadas, com diversos tipos de perguntas. Só nessa questão aqui de um acusado, eu fiz aproximadamente de 35 a aproximadamente umas 35 perguntas para o acusado. Depois eu fiz perguntas para as testemunhas, né? Depois eu fiz pergunta para a vítima, para as vítimas, né? E para o acusado, né? Então veja que as perguntas elas precisam ser montadas antes da audiência de instrução, debate e julgamento. Porque se você deixar para a última hora, lá no momento da audiência, você não vai ter raciocínio, não vai ter tempo suficiente para desfolhar o processo todo, até porque em forma digital dá a impressão que é mais fácil, mas não é. Na hora de você fazer as perguntas, é bom que esteja em papel, porque ali você pode alterar na hora, você pode tirar, fazer isso, fazer aquilo. Então veja bem, não vá para a audiência sem uma árvore de perguntas montadas. E deixe entre uma pergunta e uma outra pergunta um pequeno espaço para você fazer as suas anotações. Deixa entre uma pergunta e outra pergunta um pequeno espaço para você fazer uma outra pergunta que vai nascer da resposta da pessoa que está sendo questionada, que está sendo interrogada no caso. Então veja, senhores, isso é muito importante, porque é daí que vai gerar as provas, daí que vai nascer as provas, e as provas é a base. O juiz ele vai se direcionar num processo, ou condena ou absolve, embora tenha aquele princípio dizendo que o juiz já sai do gabinete dele já com a condenação montada, né? Mas no momento lá da audiência ele pode afastar isso, né? E pode pensar e ficar uma dúvida razoável para uma absolvição. Os artigos
mais importantes que o advogado criminalista deve analisar, deve estudar muito bem esses artigos. Eu separei aqui alguns importantes, mas tem muito mais artigos importantes. O artigo 203, o artigo 387, principalmente no inciso 4º, o 212 e o 187. Veja que esses artigos aqui, eles são a base para você analisar antes de ir para a audiência. O artigo 203, ele dá para o juiz e para o MP uma direção de o que perguntar. Por exemplo, eu vou dar uma rápida lida aqui, ó, no artigo 203. O artigo 203 está entre o capítulo das testemunhas. Olha que interessante, ó. A testemunha fará sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, idade, estado, residência, profissão, lugar onde exerce a atividade, se é parente integral de alguma das partes ou quais as relações com as quais delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões da ciência, as circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. Podemos dividir esse artigo em duas partes básicas. A primeira, que diz respeito ao juiz e ao MP. São eles que precisam perguntar. Vai perguntar para a pessoa, para a testemunha, o que ela sabe, o que ela está sabendo a respeito do fato, né? Isso é muito importante. Ele vai perguntar basicamente isso. O juiz pode perguntar também a qualificação completa. Qualificação completa: nome, RG, telefone, e-mail, onde mora, o que faz, e por aí vai. Por que isso aí? Porque isso vai ter uma certa influência com relação ao que vai ser dito pelo acusado. Ele vai poder fazer uma junção dos fatos, né? E dizer, olha, a testemunha está mais com a razão do que o acusado. Ou o acusado está bastante com a razão acima do que a testemunha disse a respeito disso. A qualificação também é importante, porque lá no momento, se houver uma condenação, lá no momento do artigo 387, inciso 4º, o juiz vai ter que fixar um valor mínimo da indenização. E este valor mínimo aí, ele vai tirar em cima de qualificação. O que o senhor faz? Ah, eu sou bancário. Ah, eu tenho uma loja de carros assim e tal, né? Então o juiz vai entender o seguinte: essa pessoa tem posses, tem bens, tem dinheiro suficiente para pagar uma indenização para essa pessoa, né? O que o senhor faz? Ah, eu trabalho de ajudante de obras, né? Eu sou ajudante de pedreiro e tal. E quanto o senhor ganha por mês? Ah, eu ganho um salário mínimo. Ora, essa pessoa não vai ter condições suficientes vai ter, se for condenado, vai ter até que indenizar, mas não vai ter condições suficientes para pagar uma indenização tão alta. Então, nessa questão aí que é interessante a qualificação. O que souber, né? Relatar o que souber, explicando sempre a ciência da... Eu vou resumir isso aqui. Relatar o que souber, explicando sempre a ciência de sua credibilidade. Essa palavra é o foco. Credibilidade. E essa pergunta não pode ser feita pelo MP e nem pelo juiz. Tem que ser feita pelo advogado de defesa. O advogado de defesa não pode fazer essa pergunta direto, né? Porque de regra, se você pergunta isso diretamente, tipo assim, você pergunta para a pessoa: qual a credibilidade de que o senhor está afirmando é verdade? Ah, o juiz vai te bater logo no peito e falar: está indeferida essa questão, né? Então, o advogado precisa ter o jeitinho de dar a volta e bater na porta da credibilidade para essa resposta, demonstrar se
tem ou não tem credibilidade, para que o juiz crie sua base em cima dessa credibilidade ou da incredibilidade. Ou seja, lá no inquérito o senhor falou isso e aqui em juízo, lá no inquérito o senhor falou por 3 vezes isso, isso e isso. E aqui em juízo o senhor está falando uma coisa diferente. Por que isso? Então você já demonstra para o juiz que essa pessoa não tem credibilidade no que está falando. Outra pergunta. Independente desse processo ou não, o senhor, por acaso, já respondeu a algum processo por falso testemunho? Se a pessoa disser que sim, ela é uma pessoa que não tem muita credibilidade no que está respondendo, né? Então, essas são questões interessantes para ser colocadas. O artigo 203, melhor dizendo, o artigo 212, hoje, ele permite que o advogado pergunta diretamente para a parte, né? Isso já está superado, mas tem alguns colegas que ainda faz pergunta para o juiz e o juiz pergunta lá para a parte. Isso já está superado. Pelo artigo 212, nenhuma das partes, nem o advogado, e nem a defesa e nem o MP, pode fazer perguntas que induzam a resposta, ou perguntas que já estão, que já foram feitas, que estão sendo repetidas. Basicamente, são as perguntas que a frase termina da seguinte forma: não é? Então o senhor estava no local do fato? Era num sábado à noite, não é? Então são perguntas que já levam, que induz a testemunha, ou a vítima, ou o acusado, a confirmar aquilo. E isso não pode. E isso, senhores, acontece muito por parte do próprio juiz e por parte do MP. Isso é muito comum. Às vezes, o MP pega lá as declarações de delegacia e diz: tal dia o senhor foi na delegacia e disse isso, isso, isso. Isso é verdade? Ora, essa verdade é a mesma coisa que perguntar, não é? O senhor não foi lá e disse isso, não é? E continua perguntando, tudo com base no que está, ele vai lendo, só pedindo para a pessoa confirmar. Senhores, isso não pode acontecer. O advogado de defesa precisa se manifestar nesse momento, sob pena de preclusão. Passou a oportunidade. E se não se manifestar nesse momento, se manifeste nas alegações finais ou nos memoriais. Então veja que essa oportunidade é única. Neste momento, o advogado de defesa deve abrir a questão da ordem. Pela ordem, excelência, o nobre colega está lendo o depoimento para que a testemunha ou a vítima apenas confirme os fatos declarados em juízo. Isso não pode, tem que ser apresentado os fatos oralmente pela parte, pela vítima, pela testemunha, né? E não o MP ler o depoimento e pedir para confirmar. Isso acontece, o MP faz isso, o juiz também faz isso comumente. Então veja que essa é uma parte muito importante. Agora, outra parte importante é sobre o artigo 187. O artigo 187, basicamente, a gente divide ele em duas partes. Primeira parte e segunda parte, claro. Na primeira parte, o artigo 187, o juiz vai perguntar para o acusado, né? O juiz vai perguntar para o acusado, porque o artigo 187 fala sobre o acusado, vai perguntar para o acusado, vai fazer um interrogatório para ele, perguntando a residência, a vida pregressa, profissão, oportunidade social, onde exerce a atividade e etc, né? Por que isso aí, senhores? Quando o juiz
dá bastante ênfase nessa qualificação do acusado. Senhores, ele já está pensando aqui mentalmente numa condenação. E já está pensando aqui na aplicação do 387 quarto. Ou dos itens ligados ao 387, que é a acusação. Então, nesse sentido, senhores, o juiz, já nasceu ali na cabeça dele uma luz condenatória. E é muito importante ter essa observação em audiência de instrução. Porque se você, advogado de defesa, não perceber isso, o juiz vai passar por cima disso e vai condenar. Certo? Agora, se ele meio que perguntar, o que o senhor faz? E ficar só por isso, qual o seu nome e RG? O que o senhor faz? Né? Agora, se ele começar a perguntar, o senhor trabalha? Quanto o senhor ganha? Qual a atividade que o senhor exerce? Ah, o senhor é médico? E qual a sua especialidade? O senhor trabalha em pronto-socorro? Atende hospitais? Assim, assim. Ele já está pensando em, olha, eu vou condenar e lá na frente vou direcionar essa pessoa para prestar serviço à comunidade, assim, assim, assim. Veja como é importante esse artigo 387. Dá a impressão que não, mas é bem por aí. E ele vai para uma segunda parte. Na segunda parte, a parte mais importante da segunda parte está ligada ao motivo. Ao motivo. Se o juiz, na segunda parte, ficar procurando um motivo, questionando para a pessoa, para o acusado, um motivo para que a vítima tenha feito o boletim de ocorrência, tenha acusado ele, e ficar batendo naquela tecla de um motivo, é porque ele já está pensando numa absolvição. Ele está pensando da seguinte forma: a vítima tem que ter um motivo para vir aqui fazer isso. Para vir aqui, para ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência, responder o inquérito e agora vir em juízo. Ela tem que ter um motivo justo. E às vezes esse motivo ele está oculto. Eu já tive situações em que o juiz ficou perguntando várias vezes sobre o motivo para o acusado, e o acusado não soube, não pegou isso, embora já tinha sido orientado, não pegou isso. Aí depois, quando foi para eu fazer a defesa, eu tive que reformular as perguntas de uma forma mais doce, para que o acusado dissesse, olha, a vítima está mentindo por isso, por isso, por isso. Né? E foi certo, houve a absolvição. Porque o juiz estava vendo que a vítima não tinha provas do que estava alegando, o MP não estava conseguindo prova, agora faltou o quê? O motivo para a vítima acusar indevidamente. Então essa segunda parte aqui, a parte mais importante da segunda parte é exatamente o motivo. Perfeito? Então, senhores, eu vou deixar aqui essa reflexão, né, com relação às perguntas. Tá? As perguntas que devem ser feitas. E não pode se esquecer que é o único momento. É o único momento. Depois nós não vamos ter mais oportunidade de refazer perguntas. Este é o único momento. Durante a audiência de instrução, debate e julgamento. Então, seja técnico. Faça as suas perguntas antes. Converse com o acusado. Né? Antes, se você for advogado da vítima, converse com a vítima. Antes, oriente, porque lá em audiência parece que é fácil, mas vai dar o famoso branco na memória. E a pessoa esqueceu o que tinha que dizer e não vai responder favorável a ela. Não vai deixar, não vai criar prova favorável a ela. Ok? Boa sorte e até a próxima. Um abraço.